E a venda de Breno Bidon para o futebol europeu ficou mais factível. É que o meio-campista de 21 anos de idade, um dos destaques do Corinthians, conseguiu nacionalidade italiana. Isso significa que, se comprado por um clube da Inglaterra, da Itália, da Espanha, enfim, de qualquer país da Europa, ele chega para não ocupar mais vagas de estrangeiros, o que torna o Bidon uma peça super interessante no quebra-cabeça de contratações. Atleta jovem, 21 anos de idade, titular absoluto do segundo time mais popular do país, com enorme capacidade técnica, com necessidade de melhoria na questão física, mas com potencial. A tendência é que, especialmente depois da obtenção desse passaporte, Breno Bidon passe a ter propostas mais relevantes para a janela de julho. Importante registrar que o Corinthians já tem negociações no momento com outro volante do elenco. O André interessa ao Milan, primeira proposta de 15 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus foi recusada, o Milan já assinou uma nova proposta de 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. O presidente do Corinthians vai tentar melhorar as condições do bônus para avançar na transferência do André. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Lingard deve estrear pelo Corinthians nessa quarta-feira. A dúvida é se ele começa o jogo como titular ou entra no decorrer da partida contra o Fluminense. Lingard tem sido testado no lugar de Memphis Depay, que se recupera de lesão muscular. Conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, nessa segunda-feira para perguntar por que Arthur Cabral e René não foram contratados e se existe a chance de André ser vendido para o Milan. Quero começar registrando sobre as negociações frustradas na busca por atacantes. O presidente admitiu que vetou a contratação do Arthur Cabral diante do alto salário, 1.400.000 por mês. Stabile também admitiu que andou assistindo a alguns jogos recentes do Arthur Cabral e não se empolgou. Em relação ao René, jogador que havia sido aprovado pela comissão técnica e pelo pessoal do scout, o negócio emperrou com a exigência da Lusa da obrigação de compra de 1 milhão de euros no fim da temporada. Esse custo superior a 6 milhões de reais causou preocupação no presidente corintiano, que optou por fechar a janela doméstica de transferências sem a contratação de atacantes e também de goleiro. O Timão buscava já há algumas semanas um reserva imediato para o Hugo Souza. Tudo em nome da estabilidade financeira. Corinthians que vem sofrendo bastante com a quantidade de contas que surgem para pagar. Para completar, perguntei para o Stabile se existe uma nova proposta do Milan pelo André. A oferta oficial ainda não foi apresentada. O que se sabe é que o representante do jogador trará nos próximos dias uma nova modalidade, um novo negócio do Milan. Primeira proposta de 15 milhões de euros fixos mais 2 em bônus foi recusada. O Milan acena com uma nova proposta de 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. O presidente preferiu só falar sobre o tema assim que o papel timbrado chegar, mas fiquei com a impressão de que o negócio, diante dessas circunstâncias, vai acontecer. André, de 19 anos de idade, enorme potencial, mas que sofre com frequência com lesões. E diante desse cenário, com tais cifras, tudo se encaminha para que o negócio aconteça. E Memphis Depay já mandou avisar o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que não pretende fazer a recuperação de sua lesão muscular no Timão. A ideia dele é se recuperar na Holanda. Tudo por conta da desconfiança do holandês em relação aos métodos de trabalho do departamento médico. Por departamento médico, não entenda a figura de um médico, e sim todo o departamento de saúde, que envolve fisiologistas, nutricionistas, médicos, preparadores físicos, entre outros. Antes dessa lesão, que inclusive colocou em dúvida a presença do Memphis Depay na Copa do Mundo, o atacante já havia reclamado à diretoria sobre suas recorrentes lesões desde o ano passado. A estratégia de controle de carga pode comprometer seu rendimento em jogos de maior exigência física e o exemplo vem agora. O Memphis lembra que foi poupado contra a Chapecoense e acabou se contundindo no primeiro tempo contra o Flamengo. Ele avalia que houve um erro na preparação física e na condução do seu retorno ao time corintiano. A verdade é que o desempenho do Memphis Depay em 2026 é extremamente ruim, o pior desde que ele foi contratado em 2024. Se o Memphis deu enorme resultado nos 6 primeiros meses com a camisa do Corinthians, no segundo semestre de 24 e também em 2025, com a conquista do título da Copa do Brasil, em 2026 passava a impressão de que ele usava o Corinthians como preparação para a disputa da Copa do Mundo. E aqui vem
a notícia mais triste para ele. Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, deu uma entrevista lá na Holanda afirmando que se o Memphis não estiver em condições nos próximos dias, semanas, pode ficar de fora do Mundial. O jogador sofreu uma lesão grau 2 e tem um período de recuperação entre 1 e 2 meses. Gostaria muito de te ouvir a respeito do assunto, até porque enquanto discute com o Corinthians se vai fazer seu tratamento na Holanda ou no Brasil, o Memphis segue ganhando 6 milhões de reais por mês. O grande problema é que o Corinthians deve mais de 40 milhões de reais ao jogador, o que certamente diminui a sua capacidade de exigir que o Memphis faça o tratamento no clube. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Que história é essa de que o Corinthians está falido? O jornalista Marco Belo teve acesso ao relatório encomendado pelo Corinthians a Ernest Young, que apontou que em dezembro de 2025, ou seja, alguns meses atrás, o Timão estava à beira da falência. Confesso que fiquei surpreso com o resultado desse documento, que havia sido contratado por Augusto Melo. O então presidente não pagou a Ernest Young e a verdade é que o relatório nunca foi apresentado. Assim que assumiu a presidência do Corinthians, o novo presidente, Osmar Stabile, decidiu pagar pelos serviços prestados da Ernest Young e recebeu todo o relatório, que nunca foi divulgado. Segundo Marco Belo, essa não divulgação se deu porque os resultados são os mais tristes possíveis. Confesso que eu me assustei e me surpreendi com essa informação de que o Corinthians está à beira da falência em dezembro de 2025. Como um clube capaz de arrecadar, mesmo sem muita organização, 1 bilhão de reais por ano e deve 2 bilhões de reais, pode estar à beira da falência? Importante registrar também que, de acordo com o Marco Belo, o que salvou o Corinthians nesses primeiros meses da gestão Osmar Stabile foram as renovações dos contratos com a Nike e com a Esportes da Sorte, que colocaram muitos milhões de reais na conta do Corinthians, permitindo que o clube sobrevivesse por mais alguns meses. Você concorda com a Ernest Young? O Corinthians está à beira da falência? Mesmo tendo outras possibilidades de receita, como por exemplo o name rights, como tendo uma das torcidas mais fiéis do país e a segunda mais numerosa da América do Sul, já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. Estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E o Corinthians pode faturar um caminhão de dinheiro em julho com um ex-atleta. Eu me refiro a Murilo, zagueiro de 23 anos de idade, que faz enorme sucesso com a camisa do Nottingham Forest. Nos últimos dias surgiu a informação de que Manchester United e Liverpool disputam a contratação do atleta. O Nottingham Forest, de acordo com o site Team Talk, não vai vendê-lo por menos de 70 milhões de euros. E é aí que entra a parte boa pro Corinthians. O Timão ficou com 10% do lucro do Nottingham Forest. O Murilo foi vendido por 12 milhões de euros. Se, por exemplo, o Murilo sair pro United ou pro Liverpool por 70 milhões de euros, o lucro é de 58 milhões de euros, com o Timão ficando com 5 milhões e 800 mil euros. Mas não para por aí, o Corinthians também tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade. Somando tudo, o Timão ficaria com cerca de 7,5 milhões de euros, ou 45 milhões e 600 mil reais, bastante dinheiro por alguém que saiu do Corinthians em 2023 e que faz enorme sucesso. É só injustiçado pelo Carlo Ancelotti. Para mim, Murilo mereceria estar na seleção brasileira. O que você pensa sobre Murilo na seleção e sobre essa bolada que pode entrar nas contas do Timão? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Milan aumentou sua oferta para levar o volante André do Corinthians. Você vai lembrar que algumas semanas atrás, o Timão chegou a aceitar uma proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus para a transferência do atleta no meio do ano. Na última hora, o presidente Osmar Stabile recuou e desistiu do acordo. Milan chegou a cogitar e a FIFA para exigir que o negócio fosse adiante. O clube italiano recuou e vai apresentar nessa semana uma nova proposta de 22 milhões de euros, sendo 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Um baita acréscimo em relação à primeira proposta, o que mostra que o Stabile acertou lá atrás ao rejeitar a oferta. A gente está falando em 108 milhões de reais fixos, mais 24 milhões de reais em bônus, atrelados à performance do jogador no futebol italiano. Vale a lembrança de que essa grana é apenas pela parte do Corinthians, que é de 70% dos direitos econômicos. O André e o Diogo Silva, seu representante, abriram mão dos 30%. E diante desse cenário, com tais cifras, é grande a chance de o negócio sair, com a lembrança de que, porque a janela de transferências na Itália já está fechada, o André ficaria pelo menos
até após a Copa do Mundo. Só para completar, Corinthians que precisa desesperadamente da venda de atletas, situação financeira é tida como caótica. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.